Falando de golpe de Estado, falando de ditadores, vamos a falar do Maduro. Porque depois de anunciar que passaria a taxar produtos brasileiros com alíquotas de até 77%, a Venezuela voltou atrás e retomou a isenção do imposto de importação a itens com certificado de origem do país. Devemos lembrar que quando um produto tem uma certificação de origem, essa certificação de origem é um documento alfandegário que atesta que esse produto foi fabricado neste país, no Brasil, por caso. Dessa maneira, então, quando vai ser exportado, por exemplo, à Venezuela, se tiver acordos comerciais, esse documento certificado de origem impede que esse produto pague para entrar, nesse caso também, na Venezuela. Segundo o comunicado divulgado ontem pelo governo de Roraima, estado que seria o mais afetado pela tributação, a decisão do país vizinho restabelece a normalidade no comércio entre as duas nações. Após exportadores terem sido surpreendidos na última semana com a cobrança da taxa aduaneira. Adotada sem aviso prévio, a medida gerou dúvidas sobre se teria ocorrido por um erro burocrático ou de propósito. Segundo o governo Maduro, em que eu não acredito um pio, foi por um erro. Poderia aproveitar o erro Maduro e pagar os 10 bilhões de reais que está devendo para o Brasil pelo empréstimo do BNDES para que a empresa Odebrecht pudesse construir o metrô de Caracas. Ou seja, quando o venezuelano usa o metrô, Maduro não deve usar o metrô, então saibam que foi pago pela gente. Mas, falando de tarifaço também, temos outro tarifaço, coronel, que é o tarifaço dos Estados Unidos. Há poucos dias atrás, 2 dias, 3 no máximo, nós observamos um Lula envalentonado, com critério de raiz, fazendo estas afirmações sobre o Donald Trump e o truco. Pode rodar aí, Edu, por favor. Primeiro, se nós não dermos a resposta dia 1º, ele vai taxar o nosso comércio em 50%. Vou contar uma coisa para vocês. Eu não sou mineiro, mas eu sou bom de truco. E se ele estiver trucando, ele vai tomar um 6. Se ele estiver trucando, ele vai tomar um 6. Vamos bater palmas para Lula. Aí o pessoal fala, nossa, eu gostei, esse é meu presidente, forte, firme, determinado. Agora estamos muito bem, porque quem é Trump para vir aqui e atrapalhar a nossa soberania? Só que não. Eu achei a cara do Rodrigo Pacheco bem estranha ali, né? Todos, olhavam todos dizendo de que esse cara está falando. Mas as coisas mudam muito rápido, minha querida Ana Paula, porque logo depois nós vamos observar um Lula um pouco mais carinhoso com Donald Trump. Roda aí. A relação do Brasil com os Estados Unidos é uma relação muito séria. São 201 anos de relação diplomática, muito acertado e muito sério. Eu já me dei com Clinton, com Obama, com Bush, com Hillary Clinton, com Biden, já me dei com todo mundo. Então, eu espero que o presidente dos Estados Unidos reflita a importância do Brasil e resolva fazer aquilo que no mundo civilizado a gente faz. Tem divergência? Tem. Senta numa mesa, coloca a divergência do lado e vamos tentar resolver. E não de forma abrupta, individual, tomar a decisão de que vai multar, taxar o Brasil em 50%. Então, e isso é o filho do Coisa e o Coisa que estão pedindo para fazer. Ou seja, o cara que fazia campanha embrulhado na bandeira nacional. O cara que fazia embrulhado na bandeira nacional, Brasil acima de tudo. E agora, ele vai com a desfatatez, Brasil acima de tudo, mas primeiro os Estados Unidos. É uma falta de vergonha, uma falta de caráter, uma falta de patriotismo. Observaram que a falta de patriotismo e a falta de caráter não era do Trump agora, né? Mudou. Mudou. Agora é Bolsonaro, que ele chamou de coisa. Quando o Lula fala sem o script, fala sem o discurso feito, eu tenho certeza absoluta que a grande maioria dos assessores deve dizer ai,
que está vindo por aí? Nossa Senhora. Temos informações que o presidente Lula estava disposto a ligar para o presidente Trump. Porém, não obstante, estava inseguro se o Trump ia atender. E seria uma vergonha diplomática se o presidente Lula pega o telefone para falar Lula speaking, para falar com Trump e o Trump não atende o telefone. Seria uma vergonha diplomática. Então, qual dos dois Lula é o Lula verdadeiro? Aquele do truco ou aquele de não, nós sentamos e negociamos? Começo contigo. Eu diria que todos, porque ele sofre de cisão do ego, por incrível, a cisão do ego é quando você adquire várias personalidades e você passa a viver realmente aquelas personagens. A sensação que eu tenho é que ele acredita que ele é cada um desses indivíduos que estão falando aí. Primeiro, ele é mitômano. Mitômano é aquele indivíduo que tem mania de mentir, né? Ou tem um hábito de mentir, porque ele nem considera que ele esteja mentindo, faz parte da sua natureza. É o que eu interpreto, acho. Se está errado, peço desculpa se estiver errado. Mas, no caso, quando você olha essa personalidade dele, a sensação que eu tenho é que ele não ligou, talvez, isso é muito claro, porque seria uma vergonha, mesmo que ele tentasse usar isso para consumo interno do país, fazendo uma jogada política. Mas às vezes a sensação que eu tenho é porque, na hora que ele ligar, não é porque ele não fala não é porque ele não fala inglês, porque ele não sabe falar português. Muito provavelmente até o intérprete ia se atrapalhar com aquilo que ele falasse. Mas quando a gente olha e vê esse indivíduo, este senhor, se apresentando dessa maneira, acusa o Bolsonaro, diz que conversou com todo mundo e gostaria de conversar com o Trump, ele não percebeu a lógica ainda. O Trump lançou um conjunto de procedimentos para o mundo inteiro, exatamente para trazer para negociação todo mundo. Ele não negociou, primeiro, ele não sabe o que ele possa fazer, ele não está entendendo o que está acontecendo. Ele está preocupado apenas com as eleições de 2026, razão pela qual a culpa ele atribui exclusivamente ao Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro, como se o Bolsonaro e o Eduardo Bolsonaro estivessem traindo o Brasil. Deixa eu explicar para ele quem está traindo o Brasil, é o senhor, porque é o senhor que está entregando o Brasil para um conjunto de países que não dizem respeito a nada da lógica da democracia, do Estado Democrático de Direito, da liberdade e dos valores ocidentais. O que o Bolsonaro e o Eduardo Bolsonaro estão fazendo é gerar esclarecimento para o mundo do nível de sujeira que chegou o nosso sistema político, identificando personagens que esses indivíduos não é que ele está acusando de crime, ele está apenas dizendo: percebam a contradição e incoerência e a ilegalidade que eles estão fazendo. Não é ilegalidade em relação aos Estados Unidos, é ilegalidade em relação à Constituição brasileira e à normatividade jurídica do Brasil. Claro. É isso que eles estão demonstrando. O que faz o Lula? Ele faz a bravata para a galera dele. Sim. Mas depois ele mostra que ele não tem capacidade de fazer a negociação, porque ele não sabe, ele não tem condição e o pior de tudo é que ele não tem nenhum apoio real, concreto daqueles que estão em volta dele. Todos que estão em volta dele ali só estão com medo de uma coisa: se essas sanções os atingirão. É o caso do Rodrigo Pacheco. Rodrigo Pacheco, nesse momento, deve estar desesperado, porque ele é dono de um escritório de advocacia riquíssimo e muito provavelmente esse dinheiro ele poderá ser bloqueado em alguma instância. Por isso ele está preocupado, porque ele não tem para onde correr. Aí eles pegam, ficam apoiando este senhor, que é um bravateiro, que não tem um planejamento estratégico de negociação. E nós vamos perder tudo. Esse é o grande problema. Mas vamos ver até que ponto é a resistência desses senhores e desse Supremo que o apoia.